Olá, pessoal, dando seguimento na nossa conversa sobre planejamento patrimonial e sucessório, agora no módulo 2, eu vou explicar para vocês o que entra e quem entra no processo de inventário. Quais são os patrimônios que nós precisamos considerar na conta? Quais são as pessoas que têm direito a esse processo? Quem é e como que elas vão ser impactadas? Eu gosto de dizer que nesses anos todos, trabalhando com sucessão patrimonial, eu sempre escuto dos clientes a seguinte pergunta: eu entendia que eu tenho um custo, eu entendia que alguém tinha que pagar, mas esse custo ele vai ser em cima do quê? O que entra no processo de inventário? Eu sempre respondo da seguinte maneira: tudo, absolutamente tudo, tudo que nós temos em nosso nome. Então, estamos falando de todo o patrimônio financeiro que a gente possui: investimentos, dinheiro, moeda internacional, moeda estrangeira, todos os patrimônios imobilizados. Então, vamos lá na nossa casa: apartamentos, carro, moto, barco, avião e principalmente todas as participações societárias, ou seja, tudo o que possuímos. Isso é uma dúvida que muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas as participações, as cotas que eu tenho, caso eu seja sócio de alguma empresa, elas também vão precisar ser inventariadas. Então, por exemplo, se eu sou o sócio de uma empresa que vale 20 milhões de reais, eu tenho 10% da empresa, e esses 2 milhões de reais vão se somar aos meus patrimônios financeiros pessoais e meus patrimônios imobilizados, para que seja inventariado. E quem é que vai ter direito a esse patrimônio? Bom, pela nossa legislação brasileira, temos uma hierarquia legal. E essa hierarquia legal ela começa pelos chamados herdeiros necessários, ou chamados herdeiros da sucessão da linha direta. Quem são eles? Primeiramente, os nossos descendentes, depois, os nossos ascendentes e o cônjuge. Esses são os herdeiros necessários. Caso não possua nenhum desses três parentescos, nós passamos para os chamados herdeiros colaterais, até a quarta geração, até o quarto grau, que vão ser os irmãos, depois os sobrinhos, após os tios e, por último, os nossos primos. E aí você pode me perguntar: e porventura, se a gente não tem ninguém, nenhum parente para deixar o nosso patrimônio, o que vai acontecer com ele? Muito provavelmente, esse patrimônio ele vai ser destinado ao município ou até mesmo à União Federal. Só que agora, pessoal, preciso fazer um parênteses muito importante, que é para falar sobre o cônjuge. Por quê? Porque ele tem um papel fundamental neste cálculo, nessa hierarquia de como que os bens vão ser divididos num processo de sucessão patrimonial. Por quê, amigos? Porque hoje temos basicamente 4 regimes de casamento no Brasil. Tá? Nós temos o casamento com a comunhão parcial de bens, que é o mais comum hoje em dia. Tá? Nós temos o casamento com a comunhão universal de bens. Nós temos a separação total de bens. E, por último, um que está cada vez mais popular, que é a união estável. Cada um deles impacta de forma diferente de como o patrimônio vai ser dividido e, por consequentemente, também nas contas que vão ser empregadas na sucessão. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar pelo mais comum, que é a comunhão parcial de bens. O que ela implica? Implica que todo patrimônio que for adquirido pós-casamento de uma forma onerosa, e essa é a palavrinha fundamental, onerosa, ou seja, o que foi gasto dinheiro para ser adquirido. Então sabemos que exclui herança e doações recebidas pelo outro cônjuge. Perfeito? Então, todo patrimônio que foi adquirido pós-casamento de forma onerosa vai ser chamado ao processo de meação. E então o cônjuge assume o papel de meeiro. Isso implica que 50% desse patrimônio que está sendo transmitido automaticamente já é desse meeiro, já é do cônjuge sobrevivente. Então, se eu tenho 10 milhões de patrimônio, todo ele que foi adquirido pós-casamento de forma onerosa, 50% desse patrimônio, ou seja, 5 milhões de reais, já pertence ao cônjuge, marido ou esposa. Os outros 5 milhões de reais vão ser inventariados e divididos pelos herdeiros necessários. Por exemplo, os filhos. Mas e se porventura a pessoa, o falecido,
tinha patrimônios antes de casar, e aí automaticamente não entra na meação? Não, somente o adquirido após o casamento, que então é o chamado de patrimônio pessoal. Então, o que vai acontecer com esse meio, com essa metade do patrimônio? O cônjuge sai da função de meação e divide como se fosse herdeiro desse patrimônio pessoal do falecido, junto com os demais herdeiros necessários. Entenderam? Vamos falar agora da comunhão universal de bens, e ela segue basicamente o princípio da primeira, mas com uma diferença. Não existe patrimônio pessoal ou patrimônio comum. O patrimônio que foi adquirido antes do casamento ou pós-casamento se torna um único bolo e ocorre também o processo de meação. Então, de novo, independente se adquirir um patrimônio antes ou depois do casamento, eu tenho 10 milhões de reais, 50% desse patrimônio é de direito do cônjuge, que é meeiro. E os outros 50% vão ser divididos nos herdeiros necessários. Vamos falar agora do casamento com regime de separação total de bens. E aqui há uma ressalva que eu vejo muita confusão das pessoas que têm esse regime de casamento. Por quê? Porque elas pensam que o fato de ser casado num regime de separação total de bens significa que o cônjuge não vai ter direito a nada. Quando a gente fala em sucessão, isso não é verdade. Isso só vale se ocorre a separação judicial. Aí sim, realmente cada um sai com quem entrou e está tudo certo. Agora, quando o tema é sucessão patrimonial, não vai ocorrer a meação como nos dois primeiros casos que falamos. Não existe o cônjuge meieiro. O que existe, sim, é o cônjuge herdeiro. E esse herdeiro vai se juntar aos demais herdeiros necessários, dividindo os patrimônios. E por último, vamos falar de um regime de casamento que hoje está cada vez mais popular, que é o regime de união estável. Pessoal, é muito simples. O regime de união estável, hoje, no Brasil, por diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça, em relação e questão de jurisprudência, eles estão equiparados no caso da sucessão patrimonial com o regime de comunhão parcial de bens. E o que significa isso? Significa que, da mesma forma como o primeiro 50% do patrimônio que foi adquirido pós-casamento, de forma onerosa, entrará no processo de meação e, consequentemente, o cônjuge será meeiro. Os outros 50% será dividido entre os herdeiros necessários. Então, pessoal, finalizando aqui nossos primeiros 2 módulos, nesta parte teórica, o que a gente conseguiu ver? Nós conseguimos entender o que é sucessão patrimonial. Conseguimos ver todos os custos que envolvem executar um processo de inventário. Quais são os patrimônios que vão ter de ser considerados para se executar o inventário? Quais são as pessoas que têm direito a esse patrimônio e como vai ser o papel de cada uma delas nesse processo? Então, levantamos um problema, que é o custo exacerbado que nós temos hoje na legislação brasileira, que pode deixar um problema muito grande para quem está ficando. Levantamos a possibilidade desse custo quase que dobrar dos 10, 15% para 20% ou 25%. Mas agora, importante é a gente trazer as soluções. Eu vou pedir para vocês me acompanharem nos módulos 3, 4 e 5 e a palestra que vamos fazer online, onde eu vou explorar um pouquinho todas as ferramentas que hoje nós temos à nossa disposição no Brasil para minimizar esse impacto da sucessão. Se você não assistiu ao nosso primeiro vídeo, vá lá no meu canal do YouTube e assista. Para saber quais as soluções para evitar este problema, clique no link abaixo para entrar no nosso grupo de WhatsApp, se inscreva no nosso canal de YouTube, me acompanhe no Facebook e Instagram, que vou de forma prazerosa disponibilizar para vocês todas as soluções possíveis que existem para ajudar você com esse problema. Nos encontramos no próximo vídeo e até lá!